galera, estamos retornando com os vídeos agora na reta final do Enem, faltando mais ou menos 3 dias, né, galerinha? E o que eu venho fazer aqui hoje? Eu venho fazer uma revisão para vocês. Esse vídeo vai ser em caráter de revisão, a gente vai passar batido por alguns conteúdos bem rapidinho, só para vocês entenderem alguns termos e não vacilarem na prova. Lembrando que o Enem, ele é uma prova que ele vai testar você, não no sentido de conteúdos muito específicos, muito esmiuçadinhos, mas é uma prova geral que vai te testar de várias formas e apresentam textos longos. E algumas coisas a gente tem que saber, tá bom? O tema da aula de hoje é modelos de produção industrial, galerinha. Então são vários modelos de produção industrial, desde o primeiro até como a gente está hoje. E aí a gente vai vindo definindo alguns termos relacionados à indústria, tá bom? Nesse primeiro momento a gente vai aprender sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, ok? Que são 3 tipos de produção industrial. O Taylorismo, gente, não vamos entrar muito em detalhes, lembra que eu falei caráter de revisão, tá bom? O Taylorismo ele começou com a separação das tarefas. Antes, quando eram manufaturas, quando um artesão fazia todo o processo, ele sabia tudo o que acontecia desde o início até o final, quando o produto estava pronto. Então ele detinha todo o conhecimento. E antes, todos os seus funcionários, todos os seus aprendizes detinham todo o conhecimento. O Taylorismo começou a fazer o seguinte: vamos repartir esse conhecimento. Então, um funcionário vai fazer X, o outro funcionário vai fazer Y e o outro vai fazer Z. É mais ou menos isso. Ele foi separando as tarefas, ok? Isso para quê? Para que o trabalho fique mais fácil e possa produzir mais. Outro fator, níveis hierárquicos. O que é isso? Agora eu tenho os meus funcionários, eu tenho um gerente e tenho o dono da empresa. Não é uma só pessoa que faz todo esse processo. Eu vou dividir em níveis. Para quê, gente? Para ficar mais fácil a administração e para ficar mais fácil a vigilância do processo. Antes eu tinha que treinar cada funcionário meu para ele saber todo o processo. Agora o gerente sabe todo o processo. E ele fiscaliza cada funcionário. Entenderam, galera? Outro fator, controle de tempo. O que é isso, professora? Agora, o meu produto ele tem que ter um tempo mais ou menos estipulado. Esse controle de tempo ele ainda não é tão rígido, ok? Ele é mais longo, só que ele já estipula quanto tempo mais ou menos eu vou gastar para produzir tal produto, ok? E por fim, níveis mínimos de produtividade. Agora, galera, eu tenho que respeitar alguns níveis. Por exemplo, se num dia eu produzo 10 peças, eu não posso chegar e produzir 9 peças. Eu tenho que manter isso. O que eu produzir a mais, show. Eu nunca posso produzir a menos, tá bom? Esse é o Taylorismo. Depois disso a gente vai pro Fordismo. Fordismo mesmo, lá do Henry Ford, tá bom? O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer a linha de montagem. Como assim, professor? Você não falou que no Taylorismo tinha? Só que ele melhorou essa linha de montagem. Ele colocou o conceito de esteira, tá bom? Onde o produto vai passando, os funcionários vão trabalhando naquele produto. Então ele aprimorou as ideias do Taylorismo, tá bom? O que mais ele fez? Produção e consumo em massa. Como é que é isso, professora? Ele produzia muito, barateava o produto e fazia com que as pessoas comprassem. Então ele fazia uma boa propaganda, ele estimulava o consumo. A intenção dele era que cada pessoa pudesse ter um automóvel, porque na cabeça dele o que isso ia fazer? Isso ia fazer com que aumentasse a lucratividade dele. Então para ele não era vantagem produzir um automóvel caro, era vantagem produzir muitos automóveis, baratear o produto e possibilitar que todo mundo pudesse consumir. Tá bom, galerinha? Outro fator interessante do Ford foi o quê? Extrema especialização do trabalho. Lembra aquele filmezinho do Charlie Chaplin que ele fica maluquinho de tanto apertar um parafuso só? É mais ou menos isso. Os funcionários são extremamente especializados em fazer tal tarefa. Então, cara, se você apertava um parafuso, você era o melhor apertador de parafuso do mundo, ok? Você fazia aquilo com excelência. A especialização era muito grande. Esse foi o Fordismo. Já o Toyotismo, ele veio com uma pegada diferente, porque o Fordismo enfrentou a crise de 29, galera. E qual foi a crise de 29? A crise da superprodução. Tinha muita coisa em estoque e não tinha consumo, e isso gerou uma crise de produção.
O toyotismo, enxergando isso, ele falou, pera lá, agora eu vou fazer diferente, eu vou produzir de acordo com a demanda. Então, com o toyotismo, não existe mais aqueles pátios enormes, lotados de carro ali, ao infinito e além para a pessoa ir lá e comprar. Ele produzia de acordo com a demanda. Então, se eu chegasse na fábrica da Toyota e falasse bem assim, eu quero 500 Corollas, ele ia produzir 500 Corollas, eu ia pegar os 500 Corollas e iria revender. Ele não iria produzir a mais. Para quê? Para otimizar a produção, para evitar perdas, galera. Imagina se eu tenho um pátio muito grande de carros e aqueles carros começam a ficar no sol, na chuva, começa a deteriorar o produto. Então eu perco dinheiro com isso. Então ele começou a produzir por demanda, ok? Não existe mais aqueles pátios lotados de produtos. E isso em todos os níveis. Várias fábricas adotam o modelo toyotismo, tá bom, galera? Outro item também, o investimento em pesquisa científica. Como assim, professora? Agora ele está investindo em técnica, está investindo em novas formas de produzir melhor. E é interessante que o toyotismo ele desenvolveu um tipo de pesquisa científica que é investir em fazer o produto perfeito, sem erros. Então, na linha de montagem, no processo de produção, o que ele fazia? Ele inventou uma máquina que, se acontecesse algum erro ali, ela parava a produção para aquele erro ser resolvido, para aquele produto não produzir mais em produtos com defeito. Então, aquele defeito ali ele iria ser corrigido e, a partir da correção daquele defeito, ia continuar a produção. Então, galera, ele estava investindo que é na perfeição do produto. E outro fator foi o just in time. O que é isso, professora? Tempo justo. Ele estipulou um tempo para que aquilo fosse produzido. Para quê? Para evitar a morosidade, evitar que aquele funcionário ficasse enrolando na sua tarefa. Então, quando eu fosse lá e encomendasse os Corollas, ele ia falar, em tanto tempo eles vão estar prontos. E naquele tempo ali, ele ia produzir para que a minha encomenda ficasse pronta. E outro, vamos supor que para ele produzir o Corolla, ele teve que encomendar um pneu de não sei aonde. Esse pneu, ele iria chegar exatamente no dia, na data correta, que iria fazer o uso do pneu. Então, eu também evito o quê? Evito ficar estocando coisa. Então, na mesma forma que eu vou produzir naquele tempo justo, evitando a morosidade, as minhas encomendas, o que eu preciso para minha produção, ela vai chegar exatamente no momento em que eu vou precisar utilizar, para evitar eu ficar fazendo estoque e possivelmente perder produto. Esses são os 3 tipos de produção, galerinha. Então, gente, saindo dos modelos de produção, a gente começa a classificar as indústrias de acordo com o que elas estão produzindo. Então, a primeira indústria que a gente vai classificar é a indústria de base. Que tipo de indústria é essa? Ela é a indústria que fornece a matéria-prima que as outras indústrias vão utilizar. Então a gente vê indústrias que fazem exploração mineral, exploração de petróleo. Todas essas indústrias, elas estão fazendo o quê? Elas estão explorando recursos naturais e transformando esses recursos para que outras indústrias possam produzir. Então, uma mineradora, por exemplo, ela vai produzir ferro, aço, alumínio, tudo isso ela vai estar produzindo. Ela mesma vai fazer alguma coisa com esse produto? Não. Ela só extrai, transforma esse produto e vende para as outras indústrias. Então, ela vai estar dando o quê? Ela vai estar dando base para toda a produção. Uma indústria que explora petróleo, ela vai explorar o petróleo e vai refinar aquele petróleo. Depois disso, ela faz o quê? Ela vende esse petróleo para as outras indústrias para que isso seja utilizado como fonte de energia para produzir. Então, galera, a indústria de base, ela fornece literalmente a base, ela fornece a matéria-prima que as outras indústrias vão precisar. O segundo modelo é o de bens de capital. O que é isso, professora? São as indústrias que produzem maquinário para que outras indústrias funcionem. Então, por exemplo, uma indústria que ela produz o braço mecânico que é utilizado em vários tipos de indústria. Esse braço mecânico que ela produz, esse braço não chega ao consumidor final. Na verdade, ele está sendo utilizado por uma outra indústria para que haja produção. Outra também, empresas que produzem trator. Então, as indústrias de trator, esse trator ele chega ao consumidor final? Não. Ele vai para o produtor, para que o produtor utilize esse trator para poder colher. Então, são indústrias, as indústrias de bens de capital,
são indústrias voltadas para a indústria. Então, são indústrias que produzem para a indústria. Esse produto ele não chega ao consumidor final. E, por fim, a gente tem as indústrias de bens de consumo, sendo esses bens de consumo duráveis e não duráveis. O que é uma indústria de bens de consumo? É aquela que chega diretamente a nosso consumidor. Então, tudo que a gente consome, que a indústria produz para que a gente consuma, são bens de consumo. Sendo eles duráveis, então, automóveis, geladeira, fogão, móveis, são bens duráveis. Computadores, tudo bens duráveis. E os bens não duráveis, que praticamente se limitam aos alimentos. Ok, galera? Então, são esses 3 tipos de indústria. E saindo dos tipos de indústria, a gente entra nos setores da economia, que está diretamente ligado aos tipos de indústria, vocês vão entender por quê. O primeiro setor é o setor primário, e ele está ligado a qual indústria? Ele está ligado à indústria de base, galera. Então, o setor primário, ele faz menção de quê? De toda aquela indústria de base. Então, é o setor da economia que está interligado com as indústrias de bases. Aí, sendo essa indústria de base abrangendo mineração, como eu já expliquei para vocês, e alimentação, galera. Por que alimentação, professora? Porque tem alguns produtos, e a gente sabe muito bem, que eles não são apenas colhidos e encaminhados diretamente para o consumidor final. Eles vão ser processados. Então, esses alimentos que ainda serão processados, eles entram aqui no primeiro setor da economia, no setor primário. O setor secundário é o setor da transformação da matéria-prima. E aqui está pegando as indústrias de bens de consumo, galera. Sendo essa transformação de matéria-prima para chegar ao consumidor final. Então, os carros, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros, eles são transformados. Então, pega a matéria-prima, transforma a matéria-prima, essa matéria-prima vai virar o quê? Um produto. E esse produto a gente vai consumir, tá bom? E a gente tem o setor terciário da economia, sendo ele relacionado a quê? A prestação de serviço. Então, todo serviço prestado, tudo que você faz, que você compra ou você vende um serviço, está ligado ao setor terciário. Então, por exemplo, eu sou professora, eu presto um serviço para os meus alunos. Então, eu estou inserida em qual setor? Eu estou inserida no setor terciário. E aí a gente está falando de educação, de saúde, transportes. Tudo isso são prestações de serviço. Esses são os 3 tipos de setores da economia. Tá bom, galerinha? E falando de economia e setores da economia, um termo que pode aparecer na prova é o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Ok, galerinha? Então vamos entender quais são esses termos. O desemprego estrutural, ele é referente à estrutura de produção. Então, por exemplo, eu estou inserida no setor de engenharia e eu fiz o meu curso de engenharia há 30 anos atrás. Então, a tecnologia da época não é a mesma de hoje. Então, eu tenho que buscar sempre me aprimorar, eu tenho que buscar sempre me especializar. Se por um acaso eu sou demitido porque teoricamente eu não estou apto para aquele cargo, eu não tenho conhecimento específico para aquele cargo, eu estou obsoleto, eu estou inserida no desemprego estrutural, que está relacionado à estrutura de produção. Hoje o mercado, ele cobra que a gente se especialize, a gente se informe, a gente seja fazendo novos cursos, ok, galerinha? O desemprego conjuntural, ele está relacionado à conjuntura econômica, ao momento econômico que aquele local está vivendo. A gente sabe que o capitalismo, ele é feito de ciclos, então ele sempre vai ter crises. E é exatamente o desemprego ocasionado pela crise econômica. Então, se o setor da economia, ou se a economia no geral não está ruim, você está desempregado, não porque você não tem capacidade, mas porque talvez aquela empresa que estava te contratando, ela não tem mais condição de te pagar. Então, ali você está desempregado por causa da conjuntura econômica, por causa da crise econômica. Galera, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção. Quem gostou, dá um joinha aqui embaixo, tá bom? E qualquer dúvida é só vocês colocarem nos comentários. Lembrando que esse vídeo teve um caráter de revisão, ok? Bom Enem pra todos e obrigada!